Bom dia, sextos anos, boa tarde também, né? Então, nós estamos falando sobre as paisagens, né? O que que acontece? Eu fiz várias perguntas para vocês, vocês fizeram atividade aí, né? Pedi também para que vocês perguntassem em casa para os pais, né? Para os responsáveis, o que que significa para eles uma paisagem, né? Então eu estava olhando as respostas lá tudo e percebi que muita gente que vocês perguntaram falaram que era coisa bonita. Paisagem é um pôr do sol, né? Uma praia, né? Um rio. Ou seja, as pessoas elas falam que paisagem é só coisa bonita, tá? E aqui no sexto ano a gente vai entender não, que paisagem é tudo que o nosso olho vê, tá? Quem me dera e quem nos dera se a gente pudesse observar no mundo só coisa bonita, né? Infelizmente, não só no mundo, mas na região que a gente vive, no local onde vive, né? Infelizmente, a gente quando olha ao nosso redor, você não percebe só coisa bonita. Então, paisagem não é só coisa bonita, são as coisas feias também que existe por aí, né? Então, nesse sentido, paisagem é tudo que seus olhos veem. Meus olhos não vê só coisa bonita, infelizmente, né? Lógico que a paisagem bonita, ela desperta emoções na gente diferente, né? Mas as paisagens feias, por exemplo, como uma favela, com esgoto correndo a céu aberto, elas despertam coisas também na gente, né? Desperta reflexões, né? Cadê a política pública, né? Cadê o governo? Cadê o prefeito que não vê a situação do povo? Tá certo? Então a gente tem que pensar o seguinte: paisagem é tudo que os nossos olhos veem. Olha, Paulão, mas e se eu for cego? Para mim o mundo não existe? Claro que existe. A paisagem é tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você percebe, tudo que você sente. A paisagem, ela está ligada todos os seus sentidos. Então o cego, ele percebe a paisagem pelo cheiro, pelo odor, pelos sons, né? Eu não preciso ver alguém fazendo churrasco para saber que tem churrasco naquele local. Só o cheirão já me, né? Então vai por aí, ok? Então essa aula de hoje a gente vai acertar essa parada, certo? Que é interessante pensar o seguinte: esse é o conceito de paisagem, é tudo que eu vejo, tudo que eu sinto, tudo que eu percebo, beleza? Tá. A paisagem ela é responsável por registrar vários aspectos da sociedade. É através da paisagem que eu consigo estudar aquela sociedade, que tipo de gente mora ali, que tipo de trabalho que faz. A cidade é desenvolvida, a cidade tem muito emprego, a cidade é uma cidade agrícola, por exemplo, né? Porque ela revela aspectos históricos, ela revela a cultura, né? Entre outros tantos aspectos, ela também revela a economia de uma sociedade, né? As paisagens que a gente vê hoje, ela já pode ter transformado várias vezes, ela já pode ter passado por um processo de modificação muitas vezes, né? Exemplos, por exemplo, eu pego um lugar que é de turismo, certo? Então aquele local vai passar por transformações para poder receber os turistas. Ele vai ter uma rede de hotel, né? Ele vai ter uma rede de lanchonetes, ele vai ter calçadões, ele pode ter shopping, ele pode ter garçons, né, à disposição para trabalhar, cozinheiras, faxineiras, nutricionistas, né? Então, pensa bem, num local que tem uma tendência para o turismo. Aquele local, as suas paisagens serão transformadas em prol disso, tá? Outra coisa interessante que muda as paisagens é o aumento da população. Aumentou a população em um determinado local, o que precisa? Quais as transformações que vai passar aquele local? Por exemplo, a, a, a construção de casas populares. Aumentou a população precisa de casa. Novas creches, novas escolas, empregos, né? Então,
paisagens que elas vão sofrendo transformações em prol das mudanças que acontecem também naquele local, né? Uma paisagem também ela pode ser rica em construções históricas, por exemplo, Ouro Preto, aqui em Minas Gerais, né? Então aqueles casarões, né? Aqueles casarões contam a história, né? Daquele povo que viveu ali, do tempo áureo, do ouro no Brasil, né? Ela precisa ser conservada, logicamente, né? Dois tipos de paisagens. As paisagens podem ser naturais, três tipos de paisagem. As paisagens podem ser naturais, as paisagens podem ser humanas e as paisagens podem ser culturais. Bom, as paisagens naturais não precisa falar, o nome já fala, né? É tudo aquilo que a natureza fez, que a natureza produziu. Elas transformam? Sim, elas transformam também, pela própria natureza. Por exemplo, um terremoto é uma coisa natural, ele transforma aquela paisagem. Um vulcão é natural também, ele também transforma aquela paisagem. Então a paisagem natural é tudo aquilo que a natureza fez, né? Como por exemplo a serra, o mar, a cascata, o rio, né? A fauna de um determinado local, as paisagens humanizadas. O nome já fala, são aquelas paisagens produzidas pelos seres humanos, são as paisagens transformadas pelos